E o Washington fez um pedido aqui, hein, Jenny, para você contar uma retrocognição sua. Ora, vamos lá, gente. Deixa eu sentir aqui o que eu acho que pode ser contribuição, assim. Eu tenho. O Caminho da Senda é um livro sobre retrocognição, né, Pri? Então, eu tenho anotado nos últimos 11 anos as minhas retrocognições. Apesar dele não conter dados pessoais, para não expor pessoas, porque tem algumas pessoas que eu conheço de hoje e tudo, eles contêm a essência daquela vida, a essência do meu aprendizado. Eu tenho vivências desde lá do Egito, que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, muito interesse sobre esse assunto. Sim, sim. Eu trabalhava num templo, era sacerdotisa no Egito. Apesar de hoje a gente ouvir isso e achar que é uma coisa muito grandiosa, Naquela gente, época, nada mais não, né? era tipo uma pessoa religiosa, entendeu? E hoje parece um cargo, não era nada demais, gente. Não era. Uma coisa curiosa, Pri, é que a gente era escolhido quando nascia. Eles faziam todo um estudo das crianças, então aquelas crianças que nasciam próxima ali às cadeias de comando, às castas, enfim, elas nasciam e eram separadas pelo que elas iam ser e fazer. Então, Sim. eu cresci dentro de um templo e eu só tinha contato com aquilo, né? Então, eu vivi os rituais, cresci naquele meio, fazia as práticas, faziam práticas constantes, uma disciplina, acho que veio daí também um pouco, uma disciplina desde o nascer do sol, o pôr do sol, a vida era organizada através desse contato com as estrelas, com o sol, Nossa, lindo, hein? e a gente tinha todo um ritual contínuo e uma disciplina contínua de práticas para estar sendo feita, sabe? Eu lembro dos rituais funerários, como eram feitos, dos olhos, a gente cantava e mantava os olhos para que eles tivessem uma energia específica para poder passar nos corpos que iam para o além túmulo e era naquela cultura algo muito relevante essa energia de passagem, as vivências, né, do sol, e as pessoas acham que eles adoravam o sol como se fosse um Jesus ou um Deus da barba sentado lá, mas não era, porque a luz do sol é a luz primordial, é o que possibilita a vida na Terra. Então eles tinham esse conhecimento e era uma coisa de vamos venerar a luz maior que nos serve. Isso. Não era É bem um. profundo. E na dança, fazia parte dessa adoração? Como que era a parte assim de se maquiar, se vestir, fazer um banho, um cheiro? Porque quando você fala do Egito, sempre me vem essa memória, sabe? De pintar os olhos. Como que era esse processo? Você tem essa recordação? Tenho. É muito interessante, porque quando a gente está vivendo aquela vida, aquilo é tão natural para a gente, porque é como se, vamos supor, a gente nascesse agora num desses países que a cultura é tão diferente da nossa, né? Aquela pessoa que nasceu ali, para ela aquilo é o natural. Isso, Então a sim, gente era ensinado desde sempre essa questão do. É uma questão de respeito, como eu me porto e como eu me visto e sim. como eu me coloco. Então, tanto as pinturas, como as tatuagens, como os braceletes eles tinham os brasões das castas, os brasões de a quem você servia. Então, as joias, elas não eram feitas aleatórias. Elas tinham símbolos para que as pessoas te identificassem como parte daquele pertencimento daquele lugar, daquele momento. Então, você tinha o símbolo do faraó para qual você servia, o símbolo das energias, o símbolo de graduação, de onde você estava em desenvolvimento, e fazia parte os banhos, dependendo do que a gente ia fazer. Então, tinha os óleos e os cheiros específicos para que a gente imantasse na gente, no nosso corpo, na nossa própria pele, o processo que a gente ia realizar. E as pinturas também, né? Não era para a gente ficar bonita. Mas olha que interessante. Sim.
A gente estudar uma cultura nova, a gente acha que não faz sentido, por exemplo, pintar um penteado, um bracelete. Não, tudo tem um conhecimento, tem uma sabedoria, uma entrega. Eu achei lindo. E todas nós usávamos a mesma coisa, como um Sim, símbolo de pertencimento. Então, era uma beleza, um autocuidado, né? Que é estético, fica bonito para quem vê hoje em sim, dia, é lindo, mas sim. todas éramos iguais, entende? Não tinha, só era por graduação. Então, por exemplo, a depender da graduação, você podia usar uma pintura que estava ali naquele nível, a depender da graduação, uma outra faixa na roupa, mas você se vestir igual a todas as outras que estivessem igual, no mesmo nível de estudo que você, no mesmo nível de aprendizado. E era uma vida monástica, gente, como se fosse uma vida religiosa. Não tinha nenhum privilégio. Não... Hoje eu falei para você, as pessoas acham bonito, né? Sim, Era uma vida muito disciplinada, muito rígida. A gente tinha um horário para acordar, horário para dormir, horário já para tudo, sim. a jejum, a alimentação, é tudo muito disciplinado, muito regrado. Não era festa do. Mas trouxe também impregnado na sua memória essa questão. Quanto que é importante a organização, a disciplina? Então você traz isso com leveza. Eu acho que para você é fácil se sentir útil, fazer as coisas, trabalhar essa energia que é 220. Então já tem uma história lá atrás também, não, Jenny? Tem essa história, que tem essa vivência que foi no Egito, trouxe muita disciplina. Eu tenho uma outra como monge, muito tempo depois. Essa foi em 500 antes de Cristo, né? E a outra foi bem para frente. Então, a vida monástica é uma coisa que ensina muito a gente ao desapego, Isso. a se afastar dessa questão de querer se sobressair do outro, porque você sempre tem que estar. A gente sempre se alinha pelo grupo. Então, trabalhar em grupo, estar em grupo, servir ao grupo, servir a algo maior e a disciplina. Isso com certeza. Hoje eu tenho uma disciplina que sai naturalmente, com facilidade. Eu ensino as pessoas a como ter disciplina. Sim. E você é natural, sim. E é muito engraçado isso, porque as pessoas elas associam disciplina com algo difícil e sofrido. E na verdade é o contrário. Quando a sua vida é bagunçada, é um caos, a sua vida fica bem difícil. Quando você aprende o que é verdadeiramente disciplina, aprende técnica e ferramenta, você percebe que a sua vida se torna leve. Isso. Porque é que nem você querer puxar, Pri, uma carriola com a roda quadrada. Não tem como. Vai ficar difícil, hein? Sim. Você entra com conhecimento, você faz essa roda ficar redondinha e o negócio flui. Então, não é um esforço. E é engraçado. Tem uma frase que eu amo: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Com certeza.